chamar o nosso irmão pastor Reinhold. Eu nem pensei que ele viria hoje, depois de tomar tanto sorvete. Ficou com inveja, né? Fiquei. Ficou. Uma inveja santa. Tá bom, obrigado, pastor. Obrigado também pela colaboração com a chamada da meia-noite. Boa noite a todos. Obrigado para todos que vieram. Eu sei que não é fácil sair durante a semana, toda a noite, é cansativo, é melhor ficar em casa, na zona de conforto. Mas olha, você vai aprender muitas coisas. Às vezes eu provoco um pouco, é bom, aí você não dorme, né? E olha, também, se alguém tem uma pergunta, vocês podem escrever num papel e deixar aqui na frente, por favor. Eu gosto de perguntas e respostas. Eu não tenho medo de você e de nada, tá bom? Também não de perguntas engraçadas, não, porque olha, eu conheço o meu material, mas eu não sei o que está na sua cabeça, certo? E eu vim para servir, entendeu? Para servir. Eu não vim para falar comigo mesmo, com vocês. Então, se anima, faça algumas perguntas e vai ser bem interessante. Agora, se é possível, no contexto da profecia, certo? Não pergunta se o seu cachorro vai para o céu ou não, tá bom? Mas até pode perguntar, tudo bem. Está tudo aí. Muito obrigado, melhorou muito aqui, obrigado, pastor Rodolfo. Também pelo monitorzinho aqui. Porque aqui eu não posso comandar o meu laptop, eu não posso apertar direto aqui, e isso me deixa meio perdido, certo? Mas ficou muito bom, obrigado. A vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. 2 Tessalonicenses 2, 1, parte 1. Amanhã vai ser a parte 2, porque eu já sei que eu não vou conseguir fazer tudo, porque aqui eu não posso fazer até a meia-noite, né? Ou nas igrejas dos russos alemães, quando eles saíram da Rússia, muitas igrejas, hoje as maiores igrejas na Alemanha, são de russos alemães, são igrejas muito boas, e eles gostam da chamada, gostam de mim, aí eles falam, Reinaldo, você pode falar, tomar o tempo que você quiser, aí eu digo, você não está sabendo o que está falando, mas eles, quando eles saíram da Rússia, fizeram reuniões de 3, 4 horas, 3, 4 horas. Muito bem. Aqui o Paulo fala o seguinte: ora, muito me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Olha, isso não tem nada a ver com vocês agora, né? E comigo. Eu só quero usar aquela palavra renovado, que é uma palavra anatalo, da botânica, é uma palavra em grego da botânica. Quando, aqui eu não posso falar de inverno, porque vocês não conhecem o inverno, vamos dizer no sertão, tudo está seco, agora vem a época da chuva, e aquele ipê amarelo, o mensageiro da chuva, o ipê enche, e fica lindo. Isso é anatalo, ele brota. Assim Paulo descreveu a reação desse povo, que eles brotaram, eles reagiram. Isso é algo que nem, vamos dizer, um avivamento espiritual, e isso nós queremos. Eu preciso isso sempre de novo, e vocês também precisam disso, porque olha, com o tempo às vezes, nós ficamos meio frouxos, vocês sabem disso, é a tendência humana, se acostumar, né, relaxar, e Deus sempre tem que ajustar as coisas. O arrebatamento da igreja é o nosso assunto, né? A vinda do Senhor Jesus. Jesus voltará, e você tem que estar preparado. Aqui tem umas figurinhas de madeira, e eles têm umas malinhas, eles estão prontos para viajar. Claro, você não vai levar nenhuma malinha, né? Mas é uma boa ilustração. Olha, orando aqui juntos, com a malinha pronto para o arrebatamento, e falar disso. Como o pastor falou agora, nós defendemos importantes verdades bíblicas. Isso se chama apologética, a defesa da fé. Eu vou falar uma coisa, você sabe que eu falo, né? A cultura brasileira tem grandes problemas. Eu falo isso.
brasileiro não gosta quando fala a verdade no rosto. Tem que rodear, tem que fazer, né, para não ofender ele, tá? O alemão, bum! O judeu, bum! É direto. Você sabe o que ele pensa. Isso é muito bom. Acho que é mais cristão isso aí do que a cultura. Por isso, nós falamos, isso está certo, isso está errado. Aí tem muitos, não pode, você está ofendendo. Não, isso é heresia. Entende? Você entendeu? É assim, a Bíblia tem uma coisa clara, é apologética. E isso não se pratica muito aqui, porque é desagradável, mas faz parte. Senão, nós apanhamos e sofremos. Vamos aprender um pouco mais sobre a profecia bíblica hoje à noite. Eu sempre defendo esses 3 pontos, que é a veracidade da Bíblia. Se você chega ao ponto de aceitar Jesus como seu Salvador, você começa a ler a Bíblia, você nota que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu, antes de aceitar Jesus, eu comecei a ler a Bíblia, achei sem graça, desisti. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu comecei a ler a Bíblia, eu me senti parente do Abraão, de Moisés, dos apóstolos. De repente tinha vida, tinha uma ligação, e a coisa era vida. Então o cristão sabe que de Gênesis 1 até Apocalipse 22 é a palavra de Deus. Toda palavra de Deus foi inspirada. E aí a Bíblia se torna autoridade na sua vida. Aqui, não aqui embaixo, aqui em cima. Jesus vai mandar na sua vida. Porque Ele é bom pastor, Ele sabe melhor o que é bom para você, do que você mesmo e que você vai enfrentar no futuro. Ele já sabe tudo. Então é bom obedecer e aceitar esta autoridade na sua vida. E a Bíblia, 28% é profecia, 28% que aprova a profecia bíblica, a palavra profética, a prova do Deus verdadeiro. Não existe nenhuma religião no mundo que tem isso que nós temos. E muitos cristãos não se dão conta que a maior arma, uma das maiores armas, é a profecia bíblica. Tanta coisa já se cumpriu, está se cumprindo e o resto vai se cumprir também. Já falei das perguntas e respostas, se animem, por favor, isso vai nos ajudar aqui. O meu livro está lá na mesa, que é muito bom aprender um pouco mais, é muito simples, consequências de uma teologia que exclui Israel ou imita Israel. O que quer dizer imitar Israel? Por exemplo, me deixe falar isso, não quero ofender ninguém. A Igreja Católica imita as coisas do Antigo Testamento. O Papa é o sumo sacerdote, os padres são os levitas. Eles fazem a missa que sacrificando Jesus sempre de novo. Você sabe tudo isso. A roupa do Papa, a kippá, é coisa dos judeus. Eles se adornaram das bênçãos de Israel. Eles substituíram Israel. Ou, hoje tem pessoas que querem imitar a igreja primitiva. Ou se chamam apóstolos. Nós temos até um sumo sacerdote num templo em São Paulo, que usa o talit, a kippá e tudo isso. Você sabe de quem eu estou falando, né? E tem a Arca da Aliança lá, tem pastores lá ajoelhados na aliança. Eu tenho as fotos no meu arquivo. Então vocês notam que tem muita imitação hoje em dia, cópias piratas, muita confusão na área das doutrinas. E quando nós não vemos Israel, nós cortamos o nosso próprio galho. E olha, eu já falei com pessoas que fizeram isso de verdade. Tem que ser um pouco burro, tapado para fazer isso, né? Mas pelo jeito já aconteceu. Agora vamos ouvir os versos clássicos do arrebatamento, que Paulo revelou. 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A minha avó, por exemplo, vai ressuscitar
primeiro. Esse versículo é um pouco estranho. É bom que o pastor Nogueira falou que às vezes por causa de uma interpretação, né, diferente. Eu vou falar uma coisa para vocês. O arrebatamento, qual é a velocidade do arrebatamento? A velocidade. Na verdade, isso é interpretação, sabia? Porque não está escrito em grego. Lá está escrito átomos, em um átomo, que é a menor fração do tempo. Nós não sabemos o que é um átomo de um segundo. Certo? Nós sabemos um átomo de material, na química, por exemplo. Né? Mas não aí. É um átomo, então é muito rápido. Cuida bem. Se isso é tão rápido, eu vou falar assim, é bobagem falar que os mortos vão ressuscitar primeiro. Porque tudo é em um átomo. Entendeu? Então, eu acredito, não me leva mal, eu acredito que os mortos vão ressuscitar primeiro mesmo. Um pouco separado antes, que vai ser bonito. Agora, pensa, os túmulos vão se abrir lá num gramado e coisas vai ser visível, porque lá os mortos vão ressuscitar. Entendeu? Não, porque um átomo é muito rápido. Não tem lógica falar que os mortos vão ressuscitar primeiro, se num átomo, eles estão assim, num átomo da nossa frente. Não, um meio átomo, um quarto átomo, não sei. Né? Você entendeu? É interessante, só para pensar. Depois nós, agora somos nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Olha, tem pessoas nas igrejas que dizem o arrebatamento não existe, não aparece na Bíblia. O que é isso então? Né? Seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu nunca me esqueço no Nordeste, não sei mais aonde, que tem muita seca, muito céu azul. Naquela noite tinha nuvens, e o pastor disse: hoje à noite Jesus pode voltar. Porque está escrito entre nuvens. E olha, isso eu já aprendi com a minha esposa, que nessa hora não posso dar risada na cara do outro, certo? Eu tenho que me comportar. Gente, essas nuvens são nuvens teofânicas. Com essas nuvens, o céu se abre. Isso é algo, vamos dizer, se você já viu um filme de ficção, que um cara passou por uma gelatina e foi lá num outro mundo, você entendeu? É isso, o céu está se abrindo, o céu não fica lá no fim do nosso cosmo, você entendeu? Nós não vamos fazer uma viagem espacial de não sei quantos anos-luz. Não, o céu se abre, o templo se encheu com a Shekinah, né? E essa nuvem apareceu no monte da transfiguração, Moisés e Elias saíram de lá. E essa nuvem sempre tem uma ligação com a presença filtrada de Deus. Que nem aquela nuvem no deserto, uma nuvem, né, de dia que deu sombra, à noite uma coluna de fogo. Você entendeu? É algo sobrenatural. Para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Fazer o quê? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Olha, gente, isso não é um consolo quando alguém diz: eu acho que o arrebatamento vai ser antes dos 7 anos, o outro diz: não, eu acho que vai ser no meio, o outro diz: não, vai ser no final, o outro diz: nem vai haver arrebatamento. Você entendeu? É um ótimo consolo. Não, isso aqui é uma coisa firme. É uma coisa firme. O Senhor vai vir e vai nos arrebatar dessa terra. Esse arrebatar significa harpazo, ou harpazo em grego. E é muito fácil você aprender isso, porque eles não dizem que é bem uma águia na biologia, mas a arpia é uma ave de rapina, que é uma das aves de rapina mais bonitas, talvez até a mais bonita do mundo, que tem no Brasil. E arpia significa que ela arranca a preguiça, que eu não gosto muito, que ela arranca a preguiça, e os macaquinhos das árvores, e leva para comer, certo? Harpazo significa,
arrancar. Assim é o arrebatamento. Não é uma congregaçãozinha, né, ser coletado, ou olha, nós vamos subindo e vamos cantando. O Senhor está voltando. Oi, irmão, você também está aqui. Oi, irmão, você também está aqui. Que bom. Não, num átomo, você não vai fazer nada. Você vai junto ou você vai ficar, você entendeu? Nada de romantismo do arrebatamento, como muitos fazem. Arpasso, ó. E você é arrancado. A imã que nós tira, isso é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é dele. E esses serão arrebatados. A Bíblia conhece isso. Claro, não o arrebatamento da igreja, mas que Deus pode tirar pessoas vivas da terra e levar para o céu, já bem no começo da humanidade. A humanidade já viu isso, uma humanidade pequena, porque o Enoque sumiu. Você se lembra disso? Posso contar com isso? Sim? Tá bom. O Elias, muito tempo depois, isso foi muito impressionante. E com muitos detalhes, isso é descrito na Bíblia. Aquela carruagem de fogo. E o Eliseu, coitado, né? Lá embaixo. Mas pegou a manta e foi o sucessor do Elias. O Elias foi arrebatado. O Eliseu ganhou o dobro do Espírito. Você se lembra disso? O dobro do Espírito. Ele queria, porque ele sabia que Israel é um povo apóstata, idólatra, desobediente. Eu preciso muita resistência para aguentar como um farol no meio daquela tempestade com esse povo desobediente. Escuta, no fim da vida do Eliseu, já que ele tinha o dobro do Espírito, vieram 2 carruagens de fogo e buscaram ele. Você já viu uma vez como Eliseu morreu? Me ajuda. E não me decepciona. Como ele morreu? Doente na cama. Doente na cama. O rei veio falar com ele, né? Fazer uma visitinha ao doente. Aí o Eliseu diz: bate com as 2 flechas no chão. Pum, pum. Só 3 vezes. Ele ficou brabo e disse: por que não bateu mais? E se cumpriu aquela profecia, porque ele deu 3 pau no inimigo. Mas aparentemente o Eliseu era um loser. Porque olha, ele faz isso nos Estados Unidos. Você vai ver, ele é loser, perdedor. E até pode se aplicar no Brasil. Tá bom. Então Eliseu era um loser. Não. Porque Deus confirmou isso. O Eliseu morreu, foi colocado numa caverna, num túmulo, e depois ele já virou esqueletinho seco lá dentro, tá bom? Aí eles estavam enterrando um outro cadáver, aí veio o inimigo e eles jogaram aquele cadáver na caverna do Eliseu, e o homem ressuscitou. Você pode se imaginar? Então ele não era. O que eu quero dizer com isso? Gente, para cada um, Deus tem um plano da sua vida. Eu acredito que Elias não era mais espiritual do que Eliseu, mas Deus tem um plano para cada um, você entendeu? Às vezes você pensa: por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu tenho tantos problemas na família, com o marido, com os meus filhos? Olha, eu, por exemplo, eu falo isso com muito cuidado. Eu tenho 7 filhos crentes. E 7 agregados, né? Aqueles que roubaram as minhas filhas, você conhece, né? Eles também são crentes, graças a Deus, e todos os netos são ensinados e educados no caminho do Senhor. E todos têm um matrimônio bom e se preocupam muito com os meus netos. Gente, isso é um privilégio que eu não fiz isso. Outros sofrem mais com filhos e coisas, isso não tem nada a ver muitas vezes. Olha, a minha Raquel, por exemplo, a Rachel, né? A judia aqui, a Rachel. Você sabe que Rachel é americano. Eu acho Rachel muito feio. Raquel é muito mais bonito. E em hebraico é Rachel. Certo? Um dia, ela trabalhou num restaurante Outback. E a Raquel nasceu prematura. 1.700 gramas.
ela baixou para 1.500. Vai no açougue, 1,5 kg de carne. É muito pouco. Ainda bem que o coração trabalhou bem, o pulmão sugou. E Deus nos deu ela, a Raquel. E quando ela trabalhou naquele Outback, ela se engraçou no chefe e foi com ele. Foi com ele, viver com ele. Não casou e quebrou todas as regras da minha casa e de Deus. 10 anos. Às vezes acontece que os pais ficam tão aborrecidos com isso, que eles xingam muito, e depois quebram o laço com o filho, e quando ele se converte, ele não volta mais para os pais, porque o relacionamento foi destruído. Você entendeu? E apesar que eu sou um durão, eu ia xingar e fazer, sabe? Mas eu me controlei, sempre mostrei meu amor pela Raquel. E um dia minha esposa foi chamada por uma filha, quando nasceu um netinho. Você sabe, para uma mulher, nada melhor do que a mãe por perto quando nasce um. Você conhece, né? Nem sei mais quem foi. Ela foi e eu fiquei sozinho em casa. Ela disse: Raquel, visita teu pai, vem de São Paulo para visitar teu pai. E é engraçado, a Raquel, isso eu só notei nos últimos anos, ela gosta muito de mim, eu não sei porquê, mas ela gosta muito mesmo, que é bom, né? Faz bem, tá bom. Aí ela veio, eu lá na mesa de manhã tomando meu café, ela apareceu lá, pálido, e disse: pai, eu não dormi nada, eu tenho que voltar para Jesus. Eu fiquei assim, né? Sabe quando nós pregamos que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e essas coisas? Eu vi a minha filha, como o Espírito Santo quebrantou ela. Eu fiz um novo começo com Jesus, ajeitou o casamento, eles casaram direitinho, e hoje ela é crente, é um testemunho, fica junto com as vizinhas lá, e é muito acessível. Só que ela é muito baixinha, 1,50 m. Olha, e ela é mãe de 3 meninos. Esses dias aconteceu, ela estava com roupa quente, né, só o rosto para fora, queria subir o ônibus, e o motorista perguntou: é escolar? Gente, no Outback, eles perguntaram o tempo todo: escuta, com quantos anos pode começar a trabalhar aqui? E lá no Outback, os garçonetes, os waiters, eles se ajoelham na mesa para atender os clientes. Aí falamos: Raquel, tu não precisa te ajoelhar, não? Só brincando, tá bom. Mas olha, imagina, voltando para Jesus. Então, vocês sabem que na hora da ascensão de Jesus, na verdade, é o arrebatamento de Jesus. Não precisa chamar de ascensão. É arrebatamento. Lá no Monte das Oliveiras, quando ele se despediu dos discípulos, veio uma nuvem e levou ele embora. De novo aquela nuvem teofânica. E também as 2 testemunhas vão ser levadas numa nuvem. Está escrito assim em Apocalipse 11. E Paulo é um caso à parte. Conhece um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu, que é onde Deus está, sabe? Isso é aquela dimensão que você não pode alcançar agora. Não tem nada a ver com distância ou espaço. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Por isso, o Paulo, que apanhou tanto, sofreu tanto, Deus deu esse presente, esse bônus para ele. Ele já foi lá onde nós vamos. Por isso ele falou aqui em Filipenses 1:23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir. Partir quer dizer morrer. E essa palavra que ele usa aqui, é assim, você está aqui, você abre uma porta e vai para lá. Bem simples, porque ele já foi lá. E ele disse que é tão fácil. Enquanto você aqui só, bum, o cadáver caiu, eu falo bem bruto, né, grosso, o cadáver caiu, bum, e você só vê a tristeza, a separação, eu sei tudo isso, mas na verdade, ele já foi, entendeu? Jesus diz que quem crê nele não vai morrer.
Eu li isso muitas vezes, eu pensei, Jesus, o que quer dizer isso? Você realmente não vai morrer. Isso vai ser tão rápido, e você vai estar na presença do Senhor. Não se preocupa tanto com a morte, e estar com Cristo, né, na mesma hora, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então aqui nós temos o esquema, né, que sempre ajuda um pouco lá no banner também. Aqui eu acrescentei uma coisa, que nós sabemos hoje, que antigamente ninguém sabia, que numa certa altura da história da igreja, Israel começou a voltar para a sua terra. 1878, Petach Tikva e Rishon LeZion em Israel, as primeiras, não era bem kibbutzim, nem moshavim, mas lá chegaram os primeiros judeus, uma pequena onda de judeus que vieram principalmente do leste europeu. Aí em 1948, todo mundo sabe, fundação do Estado de Israel, e isso vai até hoje. Eu tiro o tempo todo fotos dos noticiários de Israel, do Jerusalem Post, Times of Israel, 24i de Israel, tem vários sites. Tiro fotos dos judeus chegando em Israel, saindo do avião, né, os novos Olim, aqueles que chegam lá e vão se integrar. Então, Israel, a volta é hoje, e nós sabemos que numa certa altura vem o arrebatamento, aí vem os 7 anos apocalípticos. Escuta bem, a grande tribulação é só isso, tá? Isso todo não é a grande tribulação. Aqui vai acontecer algo horrível, que o anticristo vai ressuscitar, vai subir do abismo, que é o lugar do diabo e dos demônios, e vai matar as 2 testemunhas. Primeira coisa que ele vai fazer, matar as 2 testemunhas. Depois ele vai se sentar no templo, vai abominar o templo. Aí ele vai ser, vamos falar um pouco com cuidado, ele vai ser o diabo encarnado. E eu acredito bem naquele ponto que é um Kairos, não é o Cronos, é o Kairos, que é um marco no tempo, algo que chama a atenção, que ali o diabo será jogado na terra. E a Bíblia diz que o diabo sabe que tem pouco tempo, porque ele terá 1260 dias. Tudo bem. É engraçado que todos que são amilenaristas, eles não conseguem trabalhar com esses 1260 dias, nem 42 meses, nem um tempo, 2 tempos e um meio tempo. É sempre uma época, não, de 3 anos e meio. Para nós faz lógica. Os adventistas dizem, não, isso são 1260 anos, e falam cada coisa. Até adventistas que você acha que são bem crentes, fala uma vez sobre o sábado com eles. Porque o sábado é o sinal da besta. Você sabia disso? Não, o domingo. Se você não guarda o sábado, você é um papista. Eu não sei por que eu sou um papista. Eu não tenho nada a ver com papa, com a igreja católica. Mas eles dizem, se você guarda o domingo, é um papista. Olha, eu não sou nada, porque eu não guardo o domingo, eu não guardo o sábado, eu não guardo a segunda-feira. Se você quer guardar o sábado, você pode. Não tem problema. Só que vai ser um pouco difícil. Porque você não sabe o que você pode fazer no sábado e o que não. E se você começa com isso, você não tem mais certeza da sua salvação. Você não sabe se você está cumprindo bastante sábado. Você entendeu? É complicado. Então, cuidado. O que é o arrebatamento? Por que tanta confusão? Por que quando? Quem participará? Quem não participará? Haverá sinais para o arrebatamento e depois? E você está preparado? Não vou fazer tudo agora, não se preocupe. Porque eu dividi em 2 partes. Isso é, não? Pronto. Tá. O que é o arrebatamento? O arrebatamento, isso é muito importante. Paulo chama o arrebatamento um mistério. Em grego, né? Mysterion, que é algo quando ele fala, eis que vos digo um mistério. Nesse momento, esse mistério, pela primeira vez, está sendo revelado. Você entendeu? Isso é muito importante. Quer dizer,
quando ele fala que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em 1 Coríntios 15, mais para o final do capítulo, ele está falando de algo que ninguém conheceu, uma vinda de Jesus que ninguém conheceu, porque ninguém conheceu a igreja no Velho Testamento. Olha Daniel, quando ele fala que haverá uma abominação do santo, falando do lugar santo, e alguém acha que isso pode ser a igreja, não pode ser a igreja. O Daniel não conheceu a igreja. Quando a Bíblia diz que ele virá no Monte das Oliveiras, o Senhor virá, e com os seus santos, o Zacarias, que falou isso em Zacarias 14, 4 e 5, ele não viu a igreja, ele só viu os santos do Antigo Testamento, todos os salvos do Antigo Testamento. Mas é lógico que nós vamos voltar com ele junto no Monte das Oliveiras. Mas o Zacarias não viu isso, você entendeu? Sabe, você tem que separar as coisas. Ou você lê os evangelhos e você acha que tudo é para a igreja. Não é. Jesus fala, eu não perdi nenhum daqueles que tu me deste. Aí pensam muitos, então Deus tem que dar as pessoas para Jesus. Gente, os apóstolos eram algo especial. Jesus orou uma noite inteira, eu acredito que Deus revelou os nomes daqueles homens, e na outra manhã Jesus foi lá e chamou os seus 12 apóstolos, e ele disse, Pai, eu não perdi nenhum daqueles que tu me deste, só o filho da perdição, o Judas. Ou o Espírito Santo vai lembrar vocês de tudo que eu tenho falado. Você acha que isso é para você? Eu não posso dar risada na sua cara, tá? Mas isso não é para nós. Isso foi uma promessa para os apóstolos, para poder escrever as cartas, os evangelhos. Você entendeu? Senão você não precisa da Bíblia, porque o Espírito vai botar tudo na sua cabeça que Jesus falou. Então temos que ser sóbrios, gente, separar as coisas. Então aqui nós temos muitos mistérios, né? A igreja como noiva, o arrebatamento, o endurecimento de Israel, os gentios como co-herdeiros da igreja, a iniquidade ainda detida, o evangelho e o reino de Deus. Alguns falam de 7, outros de 10 ou até mais mistérios no Novo Testamento. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Aqui Paulo fala que coisas pela primeira vez foram revelados para ele. Que, por exemplo, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Porque os judeus pensaram, não, o gentio tem que se circuncidar, e ele tem que guardar a Torá, o Antigo Testamento, ele tem que entrar num ambiente protegido primeiro, porque os gentios eram que nem, vou falar, porcos. Você entendeu? Como um gentio, aceitando Jesus, de repente vai andar que nem um santo, vamos chamar assim. Eles não podiam se imaginar isso, você entendeu? Imagina, eles não podiam ver um hippie lá em Blaufeld, né, eu contei lá, um cara do mundão, que ouviu a mensagem, pensou que ia morrer, levantou, foi para frente, chorando, com capelão, e os meus vizinhos olhando. Eu passei vergonha, pensei, vou levantar, não vou levantar, foi horrível, né? Amigos, conhecidos, meu vilarejo tinha 2.500 habitantes, 2.500 só. E aquele cara lá, que só agitou, né? Está aqui na frente, chorando. E a minha vida foi transformada radicalmente. Isso os apóstolos não podiam se imaginar. Os meus pais não eram crentes. Na minha família não tinha crente. Como eu vou andar agora? E olha, Deus capacita. Esse é o poder do Espírito, certo? Isso é incrível. E também ele disse o seguinte, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. E agora vem uma coisa importante. E vos, o quê? Anunciará, o quê? Anunciará as coisas futuras. Primeira pergunta, que é muito simples. Esse Espírito já veio ou não veio ainda?
Isso é muito simples. Ele veio? Sim. Quando ele veio? Começa com P, né? Pentecoste. Muito bem. Ele vai revelar e anunciar as coisas futuras. Pergunta: aonde eu acho isso? Aonde eu acho essas revelações do Espírito Santo? Aonde eu acho isso? Né? Onde eu acho isso? A partir de onde? Atos 2. Lógico. Atos 2. E aí o Paulo fala várias vezes de mistérios revelados. O Espírito Santo revelou detalhes sobre o anticristo que o Daniel não sabia em Daniel 9. Ele não sabia que, por exemplo, o anticristo tem um amigão ao lado, que é o falso profeta. Ele não sabia da imagem que vai ganhar a vida. Ele sabia da imagem, mas não que ia ganhar a vida. E muitos detalhes que foram acrescentados, você entendeu? E isso é muito importante para estudar, gente. E tem igrejas que não fazem isso. Olha o que Paulo diz: que os homens nos considerem, pois, como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus, dos segredos de Deus, que Ele revelou no Novo Testamento. E nisso, nós somos muito privilegiados, gente. Nós sabemos hoje, eu falo isso com cuidado, muito mais do que os judeus, que é o povo escolhido, e para sempre, até tem a Jerusalém Celestial. E o nome de Israel sempre será lembrado, está escrito, vai ser escrito até nos portões da Nova Jerusalém, os nomes das 12 tribos. Então, aqui fala dos administradores dos segredos de Deus. E aqui Paulo fala: eis que vos digo um mistério. 23 anos depois de Pentecoste, 23 anos depois, o Espírito Santo revelou pela primeira vez o arrebatamento. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trompeta, a trompeta soará, os mortos, claro, em Cristo eu botei ali, ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que quer dizer isso, transformado? O que você acha? Você vai ganhar um corpo glorioso, atemporal. Olha, a eternidade não é uma coisa de muito tempo. A eternidade, lá não existe mais tempo. Isso ninguém pode se imaginar. Tem até cientistas que dizem, olha o que eles falam: falta uma dimensão para nós. Eles dizendo isso, eu digo, é verdade, falta mesmo a dimensão de Deus. E eles notam isso, é engraçado. Eu gosto quando eu leio essas coisas. Então aqui foi revelado. E para o Tito, Paulo disse: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A bendita esperança, aquele Maranata. Sabe quando você tem essa esperança, você vive diferente. Eu mostrei aqueles exemplos. Você se lembra do Williams, do Woody Allen, do Reinhold Messner, aqueles homens sem esperança. Daquele Spider-Man, você lembra daquele baixinho que foi nos prédios mais altos? E assim temos muitos exemplos de pessoas famosas que acabam numa catástrofe no fim da sua vida. Olha, cirurgia plástica você pode fazer há muito tempo. Mas quando eu olho o seu pescoço e eu vejo a sua idade real e as suas mãos, sabe? É verdade, é verdade. Dá para atrasar essa coisa, mas não adianta. E olha, eu já vi fotos de algumas mulheres que gastaram muito dinheiro, depois viraram uns monstros. Você já viu? É horrível, é horrível. Olha, melhor ficar com o original, tá bom? Agora, claro, nós precisamos dessa transformação, porque a Bíblia diz: aqui gememos e esperamos a redenção do nosso corpo. Aqui gememos. Observa uma vez como os velhos levantam da cadeira. E como eles saem do carro. Você já viu isso? Né?
É um gemido, gente. Alguns gemem mais, outros menos, certo? Mas é gemido, isso aumenta cada vez mais. Ninguém quer isso, e nós oramos, Senhor, venha antes, tá certo? E os jovens oram, não, eu quero casar antes, por favor, não vem tão rápido ainda, tá? Você conhece tudo isso. Aqui aos Tessalonicenses, aqui quando Paulo escreveu a primeira carta, a igreja tinha 1 ano e meio, 1 ano na fé, 1 ano. Quando ele escreveu a segunda carta, tinha 1 ano e meio de idade. Bebês na fé, e Paulo fala coisas pesadas. Aqui ele fala do arrebatamento para eles. Ele fala da ira apocalíptica que vai ser derramada sobre a humanidade. Nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes a Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira não é a ira do inferno, é a ira anticristã apocalíptica. Muito bem. O que ele fala aqui? Para aguardar dos céus o seu Filho. Agora tem pessoas, eu tenho que falar isso agora, já que é apologética também. Tem pessoas, quando eles leem 2 Tessalonicenses 2, eles entram em confusão, porque tem livros escritos sobre isso, que dizem, presta atenção, que antes do arrebatamento, o anticristo tem que se revelar, e a grande apostasia tem que ocorrer. Talvez você crê isso. Então aqui, Paulo falou uma coisa errada, porque aqui ele diz que nós devemos aguardar Jesus. Mas essa linha teológica diz, você tem que esperar a revelação do anticristo. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não espero o anticristo. Eu espero Jesus. Isso é uma má interpretação. Você tem que olhar muito bem o contexto e tudo. Ali Paulo fala da vinda gloriosa, não tem nada a ver com o arrebatamento que vem só depois da revelação do anticristo. E a grande apostasia não tem nada a ver com a igreja. Isso já foi falado. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É o movimento do arrebatamento, bem claro. Porque Deus nos ama. Nunca duvida disso. Quantas vezes Jesus vai voltar? Tem igrejas que discutem até hoje sobre isso. Eu não entendo isso, eu não entendo. Olha, aquela volta gloriosa, o Messias, o filho de Davi, sobre as nuvens do céu, Daniel 7, os judeus conhecem muito bem. O arrebatamento, ninguém conheceu, mas foi revelado. Então Jesus vai voltar 2 vezes, você entendeu? Uma vez para buscar a sua noiva, não vai tocar no chão, e a outra vez vai vir como Rei dos Reis, visível, e vai ficar. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Outras Bíblias dizem, uma nuvem veio e levou ele embora. Isso não foi que nem lá no aeroporto, você despede um amigo, você fica lá, o avião sobe e depois some nas nuvens. Não, Jesus não foi até as nuvens de chuva. Isso é uma nuvem teofânica, ligado com a glória e com a dimensão de Deus. Olha, é muito bom quando você tem várias Bíblias, RA, RC, AAC, não sei o que tem tudo, uma tradução mais moderna. Você pode usar a Bíblia católica. A tradução católica fora dos apócrifos é muito boa, gente. Eu uso até às vezes uma Bíblia católica. Se você sabe inglês, use inglês. Se você sabe alemão, usa alemão. Espanhol, francês, que é muito parecido com o português, pode italiano. Olha, eu não sei essas línguas, mas eu tenho um programa bíblico, eu olho francês, eu olho italiano, espanhol, porque a palavra que eu procuro, quero comparar, eu entendo. Isso ajuda muito, para não fazer erros na exegese. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia,
Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Eles estavam lá chorando, triste. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. O nosso maior divertimento na escola foi, eu me lembro do professor de biologia, ele era meio mole, e quando nós pedimos, ele cedeu. Ele tocou os filmes de trás para frente. Quer dizer, a água derramada volta para o balde, para nós foi um divertimento. Aqui você pode virar o filme, de trás para frente, porque Jesus vai voltar da mesma maneira, você entendeu? Como eu já falei, quando Jesus falou para o sumo sacerdote, naquele último julgamento, ele perguntando: tu és o Filho de Deus ou não? Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe por que ele fez isso, o juramento? Porque Jesus não falou nada. Era uma ovelha com a boca tapada, como está escrito em Isaías 53. Mas quando ele usou esse juramento, falando de Deus, a pessoa era obrigada para abrir a boca e falar. Eu aprendi isso com os judeus. Aí ele disse: olha, vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É o Messias glorioso. O sumo sacerdote conheceu, mas ele não aceitou que Jesus é esse Messias, rascou as suas vestes, e com esse ato, caiu a noite sobre Israel. Sabe o que quer dizer a noite? Templo destruído, acabou o povo de Israel na sua terra. Foi horrível o que aconteceu com eles. Eu acredito que 2/3 dos judeus foram aniquilados naquela época. Foi horrível. Foi esse ato do sumo sacerdote, e foi a última desculpa deles para não aceitar Jesus. Eles falaram que tudo que ele fez foi através do diabo. Essa foi feia. Isso foi o pecado contra o Espírito Santo. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. É engraçado. Até pessoas reformadas, não vou falar nome de igrejas, tá? Que não creem no milênio, no arrebatamento. Por que a Bíblia diz que ele vai voltar no Monte das Oliveiras, em Jerusalém? Seguindo a opinião deles, jamais Jesus pode voltar em Israel, porque Israel foi amaldiçoado, não tem mais nada a ver. Entendeu? Não é mais o povo escolhido. E ele volta no Monte das Oliveiras. Está errado. Ele pode voltar em Washington, em Berlim, em Moscou, em Brasília, mas não em Jerusalém. E ele tem que cuidar, se ele vai para Jerusalém árabe ou Jerusalém judeu, né? Brincando, tá bom. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Cuida bem. Aqui temos a primeira coisa, que é Jesus. À vista deles, quem são esses? São os discípulos. E uma nuvem, 3, o encobriu dos seus olhos. Varões galileus, Então voltaram para Jerusalém, e agora vem uma informação muito importante. Eles vieram do monte chamado Oliveiras. Esse monte fica aqui. Aqui é o monte do templo, aqui é a Mesquita Al-Aqsa, aqui é o canto do platô do templo, e isso aqui é o Monte das Oliveiras. Aqui é um cemitério gigantesco. Todos os judeus que têm as possibilidades querem ser enterrados no Monte das Oliveiras. Por exemplo, aquele judeu muito rico dos Estados Unidos, Maxwell, o corpo dele foi levado para Israel, para o Monte das Oliveiras, porque lá o Messias vai voltar. É interessante. Então, olha, nós temos 4 coisas. Aprende isso comigo. Jesus, os discípulos, a nuvem misteriosa e o Monte das Oliveiras. Então, quando Jesus volta com todos os seus santos, é Jesus, os discípulos,
né? Então ele vem nas nuvens do céu, aquelas nuvens teofânicas, e vai ficar, os seus pés vão tocar no Monte das Oliveiras. Lá temos todas as 4 coisas. Jesus, aqui, né, os discípulos, as nuvens, a nuvem ou as nuvens e o Monte das Oliveiras. Agora cuida na hora do arrebatamento, porque o Senhor, já temos o Senhor, mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trompeta de Deus, e os mortos em Cristo, já temos uma parte dos discípulos, ressuscitarão primeiro, depois nós, agora temos todos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, ao encontro do Senhor no Monte das Oliveiras. Foi isso? Não, nos ares. Isso não é a vinda gloriosa de Jesus. Você entendeu? Aqui a Bíblia não fala do anticristo, não fala que Jesus vai vir lá como redentor e libertador de Sião. Não, aqui ele vai buscar a sua noiva. É um privilégio para nós. E falta o Monte das Oliveiras, porque aqui nós não temos nada a ver com o Monte das Oliveiras, né? Que é aqui mesmo. E olha, muitos cristãos vão lá, lógico, eu já fui lá também 3 vezes, e lá no Monte das Oliveiras, eles ajeitaram lugares redondos, vocês podem sentar, o homem pode falar ali, e o que eles leem lá? Ali vem japonês, ali vem alemão, americano, não sei que nacionalidades, holandeses, que línguas, franceses e o que mais. Todos leem Atos 2. A Bíblia diz que no milênio, todos os sobreviventes de Armagedon sobem o Monte Sião uma vez por ano. Isso aqui, imagina o que os judeus pensam, quando vem tantos cristãos do mundo inteiro. Eu não falo agora de outros, né, assim, não cristãos verdadeiros, mas eu falo dos verdadeiros, do mundo inteiro. Uma vez foi muito engraçado, no Muro das Lamentações, eu vi lá uns... Olha, eu não sei se isso é politicamente correto, porque eu não sei mais como falar certas coisas, tá? Tinha umas pessoas bem pretas. Sabe que são tão preto que você precisa 2 flash quando você faz uma foto, ou você tem que trabalhar no Photoshop. Eu estou brincando, tá? Eu falei com eles, eu perguntei, vocês vêm de onde? Ele falou, nós somos, acho que era de Cana da África. E é muito engraçado. Lá o governo, para os muçulmanos, paga uma viagem para Meca, e para os cristãos, uma viagem para Jerusalém. Eu fiquei de boca aberta. Muito legal, gente. Será que o nosso governo não pode fazer isso para nós? Puxa, gente, vamos pedir, né? Vamos pedir. É uma boa ideia, você gostou? Talvez você nunca foi lá? Vamos começar a campanha. Eu acho que nós temos que esperar um pouco, né? Tá bom. A verdade sobre o arrebatamento, que era um mistério, não é mais. Para muitas igrejas ainda é, eles ainda discutem quantas vezes Jesus vai voltar. Por que nós temos tanta confusão sobre o arrebatamento? Por quê? Não, o tratamento e valorização de profecias bíblicas em muitas igrejas e denominações. Olha esses barcos velhos, essas ruínas. É assim como eles tratam a profecia. Isso é uma citação do meu livro, que ainda não saiu em português ou em alemão. Através de quase toda a história da igreja, se pecou muito a respeito da profecia bíblica. Ela foi omitida e reprimida com estudos superficiais, ignorada e abusada. Opiniões e pensamentos humanos foram carimbadas sobre as revelações de Deus. A reforma, eu falo agora de Lutero, Calvino, Zwingli e outros, permaneceu 500 anos atrasado no que se refere à profecia bíblica. Ela ficou na sombra da Igreja Católica e adotou as suas heresias, em essência, a maligna e cegante e antissemita teologia da substituição. Simbolizar e alegorizar revelações e informações importantes da palavra de Deus, da parte de Deus, é manipular e forçar a palavra de Deus, aplicando filtros e esquemas teológicos sobre o sentido original. Isso aconteceu na reforma também. Isso foi um grande acidente, não foi nada bom. É a teologia da substituição. Você sabe o que é isso, né? Isso é um ninho de... vocês conhecem, né? Tá. E quem está morando lá dentro? Como se chama?
Nós chamamos de gambá. Gambá. Olha, onde eu moro tem muitos gambá. O tempo todo eu boto a armadilha, pego eles, depois eles são deportados 3 quilômetros, bem ao lado dos mais ricos, que tem Porsche, Mercedes no Terraville. Eles vão dizer, de onde vem essa praga de gambá aqui? Já levei, desde que eu voltei da Alemanha, pelo menos uns 12 lá. Pequenos, grandes. Mas, olha, essa coisa é meio feio, né? Mas assim Deus vê a teologia da substituição. Né? Um estranho no ninho. E olha a visão preterista reformada do fim dos tempos. Presta atenção. A visão preterista trata o Apocalipse como uma imagem simbólica de conflitos da igreja primitiva que já se cumpriram. Essa visão nega a qualidade de previsão do futuro de grande parte do livro de Apocalipse. Em diferentes níveis, esta visão combina a interpretação alegórica e simbólica com o conceito de que o Apocalipse não lida com eventos futuros específicos. Imagina. E isso, presta atenção, é a maior parte do cristianismo hoje. Eu acredito que são pelo menos 80% do cristianismo. A maioria simplesmente pensa assim. O movimento preterista ensina essencialmente, presta atenção, que todas as profecias do Novo Testamento sobre o fim dos tempos se cumpriram em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruído, quando os romanos atacaram e destruíram a cidade de Jerusalém e a nação de Israel. O que você acha disso? A gente podia usar uma palavra feia, mas eu não vou usar. É muita ignorância. A minha palavra que também começa com I, mas ignorância é mais bonita, tá? Porque, olha, isso para mim, eu não entendo. Olha, gente, eu nasci luterano, certo? Mas eu não sou mais luterano nesses níveis aqui. Não, me faz favor. As coisas boas do Lutero, eu aceito. Olha, eu já fui lá onde o Lutero estava, em Worms, diante da autoridade. Ele disse, eu estou aqui, eu não posso agir diferente. Ele estava pronto para morrer diante do rei e do papa. E naquela chapa que está lá, está escrito, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Eu estou aqui, eu não posso diferente. Eu botei os meus pés, fiz a foto e disse, tu tem essa coragem para morrer por Jesus? Porque que o Lutero não morreu naquela hora foi um milagre de Deus. Mas ele era corajoso. Olha, ele traduziu o Novo Testamento, eu acho que em 3 meses ou meio ano. Era incrível. O Lutero criou palavras novas em alemão que nem existiram. Por exemplo, segredo não existiu. Geheimnis, que é alguma coisa dentro do seu lar, assim escondido. E ele criou palavras que nós usamos até hoje. Muitas palavras da língua alemã. Imagina, uma bênção. Mas Lutero era um antissemita terrível. Mais para o final da sua vida. E não era uma doença. Eu já pensei para dar um desconto para ele, talvez, né? Você sabe, ficando velho, né? Passando dos 70, não estou olhando para ninguém. A coisa às vezes fica meio esquisito, né? Não. Ele escreveu outras coisas que mostraram que ele estava muito bem com a cabeça. E ele escreveu coisas feias, queimar sinagogas, expulsar judeus. Foi muito feio o que ele escreveu. Então vamos cuidar, né? Para não botar a cabeça na areia, como o avestruz, que logicamente não faz isso. Isso é bobagem. Mas é uma boa ilustração. Então aqui você tem aquelas correntes diferentes. Pré-milenismo ou pré-milenarismo somos nós. Nós queremos arrebatamento, depois vem um monte de coisa na tribulação, principalmente na segunda parte. Depois Jesus volta como Rei dos Reis, e aí vem o milênio judaico. Talvez você não goste disso. Você sabe que nós alemães, nós temos 3 glóbulos no sangue. Vocês só tem 2. Você tem vermelhos e brancos. E nós temos mais os antissemitas. E é sério. E olha, eu quero ser um alemão que aprendeu da história, um que abençoa Israel hoje. E eu fiquei tão feliz que a minha avó e minha mãe esconderam judeu no Holocausto. Isso me ajudou muito. Porque eu estou muito decepcionado com a minha
parentela. Milênio judaico, eu falo isso, e o centro vai ser em Sião, sionismo, Sião, lá em Jerusalém. No pós-milenismo, eles acreditam que todo mundo vai virar cristão, aí Jesus volta. O que você acha disso? Olhando para o nosso mundo hoje. Olha, isso é fé, gente, isso é fé. Muito mais fé do que eu tenho. E eu acho que nós temos que esperar muito ainda para Jesus voltar, se todo mundo tem que virar cristão antes. Você acredita? É. E o amilenismo, diz que agora já vivemos no milênio simbólico deste Pentecoste. Que milênio micharuco. Eu não quero esse milênio, não, por favor. A igreja não está reinando hoje, governando com Cristo, e eu quero ver o leão junto com a ovelha. Eu gosto dos bichos. E olha, uma vez, em Jerusalém, tem um zoológico bíblico. Lá tem todos os animais da Bíblia. E lá eles botaram o leão junto com a ovelha. Só que era um filhote de leão. Quando ele vai crescer, eles têm que trocar ele de novo. E o lobo estava junto com a ovelha. E eu queria bater uma foto do lobo junto com a ovelha. Quando eu cheguei perto, o lobo correu. Era um lobo muito angustiado, com medo que jamais ia matar aquela ovelha. Mas um dia tudo isso vai ser diferente. Vai ser real. E eu acho que os amilenaristas, eles são afetados pela evolução. Sério. Eles não creem que isso pode acontecer, porque eles não sabem da grandeza de Deus. Mais do que 330 profecias detalhadas se cumpriram na primeira vinda de Jesus, 330. Assim, muitas outras vão se concretizar na hora do arrebatamento, durante os 7 anos apocalípticos, na vinda gloriosa de Jesus, e também por ocasião do milênio judaico real e não simbólico, com Jerusalém como centro do mundo. Jesus falou para os discípulos de Emaús, que em vez de ficar em Jerusalém se afastaram, e eles estavam muito bravos. Você já leu aquela conversa, né? Quando aquele homem estranho ali fez umas perguntas, eles falaram: você mora atrás da lua? Você não ouviu o que aconteceu em Jerusalém com aquele Jesus que nós pensamos que era o Messias? Você não sabe disso? Não, Jesus bem bonzinho, querido, né? Falando, e depois ele disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E isso eu acho que Jesus ia falar hoje para muitos pastores e muitos cristãos que têm problema em crer tudo que está escrito nos profetas. Então o arrebatamento, por que e quando? Nós sabemos que através dos apóstolos e os cristãos, sempre outros aceitaram Jesus. Talvez você aceitou através do seu pai, da sua mãe, da sua avó, e assim a coisa vai desde Pentecoste. E olha, nós temos aqui uma revelação muito interessante em Isaías 49, 6. E olha, isso eu queria falar com a Rachel, que é no teatro a judia. Porque aqui Deus fala com o seu filho, ele fala com o servo do Senhor, que em Isaías 49 é aquele personagem que morre em Isaías 53 como o Cordeiro de Deus. É o mesmo, chamado Obed ou Ebed Yahvé, o servo do Senhor. Olha o que Deus fala para ele: pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó. Deus disse que isso é pouco para ele. Quem vai restaurar as tribos? Jesus. Porque tem pessoas que falam para mim: Reinaldo, tem 10 tribos perdidos. Isso é bobagem. Sabe o que eu respondo? Não é tu que vai trazer os tribos de volta. Deixa Deus fazer. Ninguém acreditou que os judeus iam voltar para a sua terra. E Deus conhece o pedigree de cada pessoa, desde Adão e o mais tardar, desde o dilúvio. Conhece todos, a sua descendência. Você acha que Deus não pode restaurar? Hoje, os judeus que estão em Israel é uma mistura das 12 tribos, não existem 10 tribos perdidos. Aquilo que se acha às vezes na Índia, na China, na África, são grupos assim espalhados, mas não tribos perdidos. Então, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Quem vai trazer em último
os judeus, é Jesus, de novo. Olha, você vê como Jesus é judeu. É um kit. Olha, se você é um cristão, eu sinto muito, é um kit, você não vai escapar dessa, tá? Também te dei como luz para os gentios. Agora sim, todo mundo vai concordar, para seres a minha salvação, até onde? Até a extremidade da terra. Agora eu gostaria de falar com a Rachel. Rachel, please respond me. Por favor, me responde. Quem é judeu que é pregado até nos confins, no fim do mundo do Amazonas, como a luz e a salvação dos gentios? Um judeu, o nome de um judeu que está sendo pregado. Escuta, gente, só tem um nome, que é Jesus. Sério? Só tem isso. Até o judeu tem que reconhecer isso. A Bíblia diz que fora disso, Deus disse que é muito pouco. Eu não quero só Israel, não quero só as tribos restauradas para trazer os judeus, quando Deus vai mandar os seus anjos e vai coletar os judeus no fim dos 7 anos apocalípticos. Porque não quero, irmãos, eu estou chegando ao final, não precisa ter medo, tá? Não é tão tarde. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, já falei isso, que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel. Israel, olha, os pais da igreja, os reformadores discutiram, será que Israel foi amaldiçoado para sempre, ou talvez um dia vão voltar para a sua terra? O que você acha hoje? Você tem que discutir ainda? Eu acho que não. Você não precisa nem pesquisar muito, você só olha para Israel, certo? E olha o que Paulo diz aqui, naqueles capítulos onde ele trata de Israel para o gentio cristão não se enganar em respeito de Israel. Ele diz, esse endurecimento que Israel foi colocado de lado, no banco de reserva, isso você entende melhor. No banco de reserva, quem joga hoje é a igreja, você entendeu? E os judeus estão no banco de reserva. Eu acho que eles já não estão mais no banco. Porque quando você vê, às vezes o cara levanta, não, primeiro vem o responsável, o treinador. Aí ele levanta e você diz, graças a Deus, ele vai fazer o gol, nós vamos ganhar ainda, né? Aí ele levanta, mas ele não corre para o campo direto. O que ele faz? Ele se esquenta. Hoje Israel, olha como eles incomodam todo mundo, eles estão se esquentando, né? Mas a Bíblia diz, até que haja entrado a plenitude dos gentios, quer dizer, esse endurecimento que Israel foi colocado de lado, é só até, você entendeu? Gente, se eu leio esse versículo como um cristão comum, eu não preciso ser não ser um reverendo, não sei o quê, entendeu? Até que, tem um até, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Até, tem sempre um até, quer dizer, uma mudança, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Essa é a ligação do arrebatamento com Israel. Por isso, quem não vê Israel, quem não abençoa Israel, quem não crê no futuro de Israel, quem não crê que Israel ainda é o povo escolhido, ele não vê o arrebatamento, porque o arrebatamento ocorre, mais uma vez, para você captar bem, de novo, quando a plenitude dos gentios entrou, depois Israel será tirado do endurecimento. Deus vai começar a restauração espiritual de Israel. Você entendeu isso? É ligado com a igreja. Por isso, no Apocalipse, que é um problema para muita gente, parecem 144 mil, 12 mil de cada tribo. Jesus começa a restaurar as tribos. E está escrito que isso não são 12 mil batistas, 12 mil luteranos, 12 mil assembleianos, 12 mil não sei o que, metodistas. Não. Está escrito dos Nei Yehudim, de Israel. Filhos de Israel, não cristãos. Aí aparecem as duas testemunhas. Igual a Moisés e Elias. Eu não digo que é Moisés e Elias, tá? Não fala isso. Mas com o poder de Moisés e Elias. Aí de repente aquela mulher foge para o deserto quando o templo está sendo abominado. Você não nota que agora de repente tudo é judeu? Tudo é judeu. E os cristãos não entendem, aí eles simbolizam tudo. Mas quando você vê que isso são judeus,
É lógico, é depois da era da igreja, Deus está chamando os judeus e está começando a restauração espiritual de Israel. Essa é a nossa ligação. Por isso todas as igrejas que não veem Israel, não tem arrebatamento, não tem milênio, Israel não tem futuro. Você entendeu? É muito fácil. Antigamente eu nunca entendi isso. Na catedral no Rio de Janeiro, Catedral Presbiteriana, eu fui lá e o homem disse para mim, quando eu falei de Israel, você não é crente. Sério, eu passei por isso. Eu não falo mal, eu tenho 2 gêneros presbiterianos, tá bom? E olha, eu não sou contra, eu já preguei em muitas igrejas presbiterianas, tem pastores muito bons, tem igrejas muito boas, me entende bem. Mas quem não vê Israel, e lá tem um racho também na igreja presbiteriana, nos batistas também tem isso, nos luteranos tem isso, e em muitas outras igrejas. Mas quando você vê isso, ó, o peixinho dentro da estrela de Davi, aí ó, tudo bem, né? O arrebatamento ligado com Israel. Vamos ficar de pé, eu vou orar com vocês ainda. Amanhã eu vou continuar a segunda parte daquela vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. E não esquece, se você tem pergunta, bota aqui, por favor. Vai ser uma contribuição boa, um intercâmbio. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado para cada um que saiu da sua zona de conforto, principalmente os não jovens. Mas obrigado também para todo o esforço que está sendo feito aqui com a música, com o teatro. Abençoa os jovens. Faça que também, nesse tempo difícil, nós sabemos que teu braço nunca é curto demais para salvar pessoas e também proteger os jovens. Como o jovem pode andar no seu caminho e se manter puro, a Bíblia fala bem claro como tudo isso é possível. A tua palavra não diz que no ano 2024 tudo está perdido. O mundo está tão ruim. Senhor, tu és mais poderoso. Até tu salvas pessoas incríveis, como aquela Catarina von Drachenfels, aquela louca tatuadora e bruxa e não sei o que mais, e tu atingiu o coração dela, aceitou Jesus e deixou batizar. Isso é maravilhoso. Obrigado, Senhor, que isso nos mostra que nós podemos continuar a orar pela nossa família, os nossos filhos, netos, vizinhos, colegas de trabalho, de estudo. Senhor, tu és poderoso e nós ainda estamos aqui. Porque essa plenitude dos gentios não foi completado ainda. Então, use cada um no lugar, no seu raio de alcance, de influência, para atingir as pessoas como uma luz no meio das trevas. Faça que também hoje à noite aprendemos um pouco mais sobre a profecia bíblica e que a tua palavra não volte vazia. E que decisões importantes estão sendo feitas no nosso coração, para nós podermos nos revigorar como esse anatalo, brotar como uma planta depois de uma seca ou depois do inverno. Nós precisamos disso. Senhor, tenha compaixão de nós, em nome de Jesus. Amém.